Vamos orar? Senhor, eu quero te engrandecer, exaltar o teu santo nome. Quero glorificar a ti, Senhor, por mais uma edição da Escola Quírios. Quero te engrandecer, Pai, e dizer que tu és bem-vindo nesse lugar. Nós te entronizamos, exaltamos o teu nome. Dizemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, suficiente e eterno Salvador. E queremos declarar, Pai, que precisamos de Ti, necessitamos de Ti todos os dias da nossa vida. E queremos dizer, Pai, que Tu és o centro de todas as coisas que temos feito. Tu és, Senhor, o centro da Escola Quírios. Tu és o centro de tudo aquilo que for falado, ministrado em cada sala. Queremos engrandecer o Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Só uns recadinhos básicos, assim. Se você tiver alguma pergunta, eu vou explicar isso para você, tá? Você guarda essa pergunta, ou para o momento que eu perguntar, alguém tem uma pergunta, ou para o final, por quê? Eu vou explicar por uma matemática simples. Eu sou sanguínea hemorrágica. Sabe assim? Aquela pessoa assim que o sangue ferve. Então eu estou no discurso, no meio do meu discurso. Se você interromper com uma pergunta, eu vou dar a resposta que sair primeiro da minha boca. E nem sempre ela vai vir polida. Entendeu? Vai vir assim igual um cavalo mesmo. E aí eu não vou poder pedir perdão depois, entendeu? Quando no final, eu respiro, eu raciocino. Se eu dou uma pausa, eu vou te dar uma resposta educada. Não que eu seja essa educação, não estou falando isso não. Mas é porque vem sem polimento, entendeu? Vai vir assim, ó, vrau, saiu. E depois, olha, gente, eu não me responsabilizo, entendeu? Pela forma que sai. Então você tem a misericórdia da minha vida e amor à sua, entendeu? Aí você, alguém tem uma pergunta, aí você faz a pergunta, beleza? Senão você guarda a dúvida e eu vou te responder no final. Fica tranquilo, você não vai sair daqui com dúvida, tá bom? É só o momento de eu responder. Ok? Então, nas próximas semanas, você estará comigo sobre um assunto que, na verdade, hoje, para mim, é um assunto que eu tenho como a minha primícia diante do Senhor. É um assunto que eu sou particularmente apaixonada. E eu vou te contar um pouquinho dessa história de como nós chegamos nesse ponto aqui, de fazer o módulo 2, que se chama Operando nas Cortes Celestiais. Que é isso, pastora? Eu espero que nessas 6 semanas eu consiga fazer você entender, e não só entender, como operar nas Cortes Celestiais. Amém? Eu sei que você já ouviu, né, a gente falando isso, você já escutou, vou te processar nas cortes, né, a gente brincando com isso muitas vezes. Mas eu quero que você entenda, primeiro, que isso não é uma doutrina. O que é doutrina? Não é algo que se você não fizer, você vai para o inferno. Ok? Não é algo que se você não fizer, você não tem uma vida espiritual, não. Eu chamo isso de um instrumento de oração, que vai fazer você fluir com mais precisão no mundo espiritual. Para quem não sabe, eu tenho 27 anos de ministério. Já fui missionária, já fui um monte de coisa, já fui para muito lugar, já estudei muita coisa, né? Você que esteve aí na aula inaugural me ouviu falar um pouquinho. E na área de libertação, só na área de libertação eu tenho 27 anos. Eu comecei ministerialmente falando na área de libertação, né? E intercessão. E assim, ao longo da minha caminhada, tudo que você está ouvindo na Escola Quírios, muitas vezes quando eu prego ou quando dou aula, são assuntos que, ao longo da minha caminhada cristã, o Senhor trouxe como um instrumento para um acelerar espiritual. Todas essas aulas, todos esses assuntos, pelo menos esses que vocês estão ouvindo na Escola Quírios, foram porque eu queria assim, não, eu vou estudar para ensinar uma turma sobre esse assunto. Não. Todos esses assuntos foram assim, Senhor, eu preciso entender a minha condição espiritual. Eu preciso avançar espiritualmente. Senhor, eu tenho a sensação de que eu bati no teto e não consigo passar além disso. Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. E no meu clamor, o Senhor me apresentou a pessoas
E há instrumentos que modificaram a minha vida. Quer ver uma aula que virou a minha vida de cabeça para baixo? Foi a aula de iniquidade. Eu aprendi sobre iniquidade tem 18 anos, mais ou menos. Quando eu comecei a aprender sobre iniquidade, que eu comecei a estudar sobre iniquidade e que eu comecei a orar pela minha família. Na época que eu comecei a estudar sobre iniquidade, com entendimento, meu irmão mais novo não era convertido, o meu irmão mais velho morava nos Estados Unidos e estava levando uma vida perdida, a minha mãe e meu pai estavam distantes da igreja, frequentavam a igreja, mas estavam distantes da igreja. E eu comecei a orar pela restauração da minha família. Eu comecei a me arrepender por pecados, por atitudes, pela frieza espiritual. O meu irmão mais novo se converte, se batiza. O meu irmão mais velho retorna dos Estados Unidos. E hoje ele é pastor e mestre, é músico também. Os meus pais retornaram e assim começou um processo de restauração familiar. E o Senhor começou a partir disso a mudar a história da minha casa, da minha família. Então, se é bom para nós, por que não compartilhar aquilo que o Espírito Santo faz? E quando eu aprendi sobre cortes, foi no ano de 2014, quando o autor do livro que eu utilizo, eu devia ter trazido ele aqui, mas não trouxe. O livro chama Operando nas Cortes Celestiais. Foi o livro que o Dr. Robert Henderson, quando veio ao Brasil, traduziram. Não tem para vender esse livro, não existe mais no mercado. Eu já entrei em contato com a editora várias vezes. Eles não estão fazendo mais, então a gente libera para você tirar cópia. Porque existe PDF na internet, você acha. Hoje em dia você acha. Mas você pode encomendar com a Michelle. Qual o valor, Mi? Do Operando nas Cortes? Tá. Mas se você quiser, você consegue PDF na internet, mas você pode pedir para tirar cópia. Esse pode tirar cópia, porque não tem para vender. Ok? Só esse. Viu? Não me venham com churumelas, né? Assim? Porque esse não vende. Então, eu baseio o módulo 1, módulo 2, a partir desse livro. Ok? Por que é a partir desse livro? Porque quando eu comecei a estudar sobre o assunto, era o único livro que tinha no mercado. Para mim serviu, para aquele momento que eu estava vivendo. Foi a partir de uma sessão nas cortes que eu vim parar em Taubaté. Foi por ouvir o Senhor diante do tribunal de Deus é que eu vim parar aqui em Taubaté. Já eu conto essa história para você. Então eu comecei a estudar. Uma coisa é você ler e tomar aquilo para si. Outra coisa é você ensinar sobre o assunto. Porque eu sou o tipo de professor que eu faço a pergunta para mim mesmo que alguém faria, mesmo que ela não faça. Tipo assim, mas se alguém me perguntar desse assunto, eu não vou saber responder. E aí? Como é que eu vou responder? E eu começo a fazer esses questionamentos. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar mais material. E não tem material em português. Você não vai achar material em português. O máximo que você vai achar é uma resenha aqui ou PDF desse livro você consegue achar. Então eu comecei numa saga de procurar material até que o Espírito Santo me mandou começar a traduzir. Uma pessoa que não fala inglês. Olha que delícia. Isso aí. 56. É porque o PDF, a letra é grande, né? Ninguém conseguiu diminuir a bendita da letra, né? Não conseguiu. Quem conseguir, fica à vontade, viu, gente? Ele fica largão assim por causa da letra que no PDF saiu gigante. Mas tá lá, se quiser encomendar. E aí eu comecei nessa saga durante a pandemia. O Espírito Santo falou comigo, você vai traduzir. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? É o Satanás soprando no meu ouvido, falando que eu tô me achando que eu vou traduzir livro. E eu ficava incomodada, porque eu passava, e eu uso o Kindle, né, para acessar livros, que é uma biblioteca virtual. E eu achei vários livros do autor e tal, e eu baixei uma amostra grátis de um livro, do primeiro livro que eu traduzi, e eu fui descobrir depois que no Kindle tinha um tradutor automático, né, para você ler, não para você escrever, né. E eu falei, gente, tem um tradutor, que beleza, vou copiar e colar e traduzir no Google. Só que não, né? Não é assim que funciona. Mas para a graça de Deus,
Depois já aí, quantos anos tem a pandemia? 24 anos, né, praticamente, que nós passamos por isso, já são 15 livros traduzidos, né, a respeito do assunto. Então nós avançamos um pouquinho no entendimento, né, só um pouquinho. Então assim, vão ter coisas que eu vou falar, por que eu estou dizendo isso? Vão ter coisas que eu vou falar que não vai estar escrito na sua apostila, ao pé da letra, ok? Tudo que está na sua apostila eu vou falar, mas nem tudo que eu vou falar está na sua apostila. Então, o que você tiver de dúvida, você pergunte depois, né? E a gente vai tirando as dúvidas. Avançamos muito nesse entendimento. Mas a minha primeira experiência no tribunal não foi quando eu aprendi sobre tribunal. Olha que interessante. Porque é um lugar espiritual. E a gente vai aprender isso, se eu não me engano, na próxima aula, sobre esse lugar, né? As cortes, elas não são algo fictício, é algo real, algo que existe. E quando você começa a olhar com essa ótica, você vai ver que a Bíblia tem uma linguagem jurídica. Ele é o nosso justo juiz, Jesus é nosso advogado, o nosso adversário. Você vai ver que existem várias palavras que são usadas dentro de um contexto jurídico. E quando você olha isso, a base do trono de Deus é justiça e juízo, né? Então você vai começar a ver, e quando você começa a olhar por essa ótica, você vai ver que Deus, ele usa essa linguagem para nos fazer entender. Visto que, se você estudar o sistema jurídico mundial, você vai ver que é muito parecido em todos os lugares do mundo. Salvo as leis que são diferentes. Mas o sistema como funciona, o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação, as testemunhas, o júri, né? É mais ou menos, você vai ver filme, você vai ver filme americano, vai ver filme de outros países, você vai ver que é o mesmo desenho. E você vai me dizer que isso é criado pelo homem? Deus pensa dessa forma, visto que um dos primeiros livros da Bíblia se chama Juízes. Antes dos reis, quem governavam? Os juízes. Então nós vamos ver que isso é uma linguagem celestial. Faz muito sentido quando a gente começa a estudar sobre isso. Então não é nenhuma lavagem cerebral que nós vamos fazer em você, entendeu? É só um entendimento. Quanto mais entendimento nós temos, mais clareza nós temos de quem somos. Uma vez eu postei na internet esses dias, eu coloquei assim: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sabemos quem nós somos. Aí a pessoa entendeu como se Deus mudasse à medida com que eu mudo. Eu falei, não, filho, é o contrário. Né? É você que muda na medida da revelação. Deus não muda. Ele é imutável. Ele continua sendo o mesmo. Quem muda somos nós na medida da revelação que nós temos dele. Então o maior objetivo de te ensinar sobre as cortes celestiais é te aproximar do seu Deus. Fazer você entender quem Ele é e o que Ele é para você. Então é um entendimento, é uma dimensão de oração. Isso nós vamos ver na aula de hoje, amém? Até aqui tá tudo bem? Beleza? Então vamos começar, de fato. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. A partir do verso 12. E diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. Eu quero te ensinar 2 princípios a partir desse texto sobre a oração. Então nós vamos aprender como orar
de forma eficaz. Vou te fazer uma pergunta básica antes de eu te dar esses dois princípios. Quantos aqui têm o costume de orar todos os dias? Beleza? Ótimo. Quantos aqui tem mais de 1 ano ou 2 anos que oram por um assunto específico? Levanta a mão. Já diminuiu bastante. Agora outra pergunta. Você se lembra da oração que você fez na semana passada? Levanta a mão. Como que você quer resposta para as suas orações se você nem lembra o que você está orando? Vamos começar já a falar sobre isso. Já com o pé no peito, pastor, já vamos logo de uma vez, que, né? Aceita que dói menos. De fato que as nossas orações são ineficazes. Quantas vezes nós oramos e nós não temos resultado, aí nós falamos o quê? Ah, não era de Deus. E aí você abandona o que você estava orando e começa a orar por outra coisa. E aí você não tem resposta, infelizmente, nós temos uma cultura no meio evangélico que é uma baita de uma coisa satânica, que é esse comodismo, ou se resignar pelas coisas. Ah, porque não é de Deus. Você encontrou resistência. Ah, não é de Deus. Se não traz paz, não é de Deus. Mas que paz é essa que você entende que você não precisa lutar por aquilo que você quer conquistar? É porque o nosso entendimento de paz é errado. Você tem aprendido sobre shalom, pastor Eli ontem usou essa expressão, e paz no hebraico é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Mas a paz também é que Deus estabelece guerra com os nossos inimigos para nos trazer a paz. A paz ela é estabelecida em meio à guerra. Paz não é um sentimento zen que você fica, estou em paz, que paz. Isso não existe. Isso é um ideal esotérico. Isso não é reino. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. E só os violentos, você viu eu falando isso na semana passada, e só os violentos se apoderam. 3 níveis de força. Então, se você não entender, e aí é o primeiro conceito a partir desse texto que eu quero falar para você nesse texto ele vai falar, quando o anjo, ele chega para trazer a resposta para Daniel, e aí é outro misticismo que a gente coloca, vou fazer o jejum de Daniel, aí vira uma miscelânea. Porque aí tu faz 21 dias sem comer carne, sem comer coisas aprazíveis. Sendo que 21 dias foi o tempo que Daniel ficou no deserto. Provavelmente. Orando, esperando a resposta. Ele sabia que ia ser em 21 dias? Não. Ele ia ficar ali até Deus responder. Foi em 21 dias. Pra sorte de Daniel, porque ele podia ter ficado 40, sabe Deus quanto tempo. Entendeu? Deus quis que fosse 21 dias ali. Daí ele faz uma mistureba lascada, faz 21 dias de legume, ele estava lá no palácio, ele ficou 2 anos sem comer. Vai ficar 2 anos, tá uma bagunça. Mas tudo bem, quer fazer jejum de 21 dias? Faça jejum de 21 dias. Não tem problema, faça de 1, de 20, de 40, faça jejum, mas faça jejum, entendeu? É bom pra você. Mata a sua carne. Outra mentira que você acredita, você acha que jejum muda Deus. Jejum não muda Deus, jejum só muda você. Mata a tua carne, cala a boca da sua carne, para você poder ouvir o Espírito, querido. Cada jejum tem um propósito diferente, obviamente. Recomendo um livro do Luciano Subirá, falando sobre jejum, perfeito, excelente. Ele vai explicar os vários tipos de jejum. Mas o objetivo do jejum é para mudar você e não Deus. Já cansei de ouvir gente falando assim, fiz jejum de 21 dias. Deus tem que fazer, Deus tem que fazer coisa nenhuma. Cara, se a gente tivesse um Deus que nos obedece, que Deus é esse que a gente tem? Então, na verdade, nós temos que começar a mudar a nossa perspectiva de enxergar o mundo espiritual. E é isso que eu quero chacoalhar e bagunçar você nessas 6 semanas que nós vamos estar juntos, ok? Vou bagunçar você. Vou bagunçar sua cabeça, sim.
Tá bom? Mapa melhor, tá bem? Pra você sair do seu comodismo. Então, o primeiro princípio aqui, quando Daniel se coloca, a Bíblia fala que ele se coloca à disposição para orar, ele é ouvido desde o primeiro dia. Então, o primeiro princípio que você precisa aprender sobre oração, desde o primeiro momento em que você começa a orar, você é ouvido. Agora eu te pergunto, outra perguntinha básica para você. Se Deus respondesse sim para todas as orações que você já fez na sua vida, onde você estaria hoje? O sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia, eu fico assim, Jesus, graças a Deus que o Senhor não escuta todas as minhas orações, né? O Senhor finge demência, tem hora, não sei. Fala essa menina, coitada, ela não sabe de nada ainda, inocente, né? Então o não de Deus também é uma resposta, só que a gente não sabe lidar com o não. O não de Deus, as leis de Deus são para nos proteger e não para nos atacar. Quando Deus não responde uma oração, muitas vezes não é porque Ele não quer te dar, não, é que Ele quer te proteger. Mas você tem que entender até o não de Deus. Não pode ser simplesmente, acho que Deus não quer não e seguir adiante, não. Eu vou te ensinar princípios nessa noite para você entender como é que funciona o mundo espiritual. Então, o primeiro princípio que você precisa entender é que desde o primeiro dia que você aplica o seu coração a orar, a sua oração é ouvida. O Senhor te vê, o Senhor te escuta, o Senhor ouve as suas orações. Quantos aqui tem a sensação de que muitas vezes sua oração não é ouvida? Pode ser sincero. Isso é uma mentira que já vai cair hoje também. Não existe isso. O Senhor te escuta. E antes mesmo a Bíblia fala que a palavra chega assim, sua boca, o Senhor conhece. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Então você não precisa nem abrir sua boca para o Senhor conhecer o que está dentro do seu coração. Quando nós aplicamos o nosso coração, nós aplicamos a nossa vida a orar, tem a ver com o movimento de você entender que a sua vida, ela não funciona sem uma direção de Deus. Você coloca a sua vida à disposição de Deus. A oração, ela é um processo de relacionamento. Você se submetendo ao seu Criador, que sabe de todas as coisas. E você reconhece que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é plena. Só que quantos de nós queremos as coisas sem saber se essa é a vontade de Deus para nós? E oramos a partir de uma necessidade, não a partir daquilo que os céus falam a nosso respeito. Vou te ensinar isso também. Você orar a partir de um plano de Deus para a sua vida. Eu começo prometendo, depois eu tenho que vir cumprindo tudo que eu prometo, né? Jesus me ajuda. É assim que eu faço. Mas até agora não falhou. Demorou, mas eu cumpri. Enfim, primeiro princípio que você precisa aprender sobre oração. Sua oração é ouvida desde o primeiro dia. Ok? Segundo princípio desse texto. Quando Daniel começa a orar, e ele começa a orar por uma nação. Ele começa a orar para que Deus estabelecesse o propósito dele na terra para a nação de Israel. Então, no momento em que Daniel aplica o coração a orar, a oração dele é ouvida, e no momento que ela é ouvida, o que acontece? Uma guerra acontece. Todas as vezes que você ora, você cria um conflito. Credo, pastor, então não vou orar mais. Vou te dizer só uma coisinha. Os covardes não herdarão o reino dos céus, viu? A Bíblia fala que não tem lugar para aqueles que olham para trás e retrocedem. Então você não tem escolha. A partir de hoje eu estou tirando de você o direito de escolher. Tá bom? Toda desculpa que você tinha, você perdeu hoje. Aleluia. Responsabilidade, ninguém mandou você estar aqui. Não te obriguei a vir. Agora você está aqui, você vai ter que me aguentar. Mas enfim, vamos lá. Guerra espiritual. Por quê, pastora? Você acreditando ou não, você gostando ou não, nós estamos em guerra. Contra quem? Contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nossa guerra não é contra carne
Estou invertendo o versículo, mas você entendeu. Né? Contra a carne e o sangue. A minha guerra não é contra você. Minha guerra não é contra o irmão. Minha guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você vai falar assim, então eu vou repreender agora, em nome de Jesus, todo principado da prostituição, das repreensões. Você vai tomar ali uma no meio da tua fuça. Vai sair quebrado e não vai resolver absolutamente nada. Que isso, pastor? Mas não é para orar? Eu não tenho poder para isso? Não tenho. Deixa eu dizer para você que não tem. Eu vou explicar, calma. Quando nós falamos de principados e potestades, nós estamos falando de um governo espiritual. E a principal função de um governo espiritual é influenciar toda uma região, principados, potestades, governadores do mal. E aí você vai ver vários níveis espirituais, mas todos eles trabalham com influência. Por exemplo, a gente fala que no Brasil o principado maior de governo é a Rainha dos Céus, que é a idolatria. Por ter sido coroado lá padroeiro do Brasil dos católicos, né? Em nome de Jesus. Está lá, principado, potestade da Rainha dos Céus. O que a Rainha dos Céus, como que a Rainha dos Céus atua? Como que ela influencia? Prostituição, comércio. Você vai ver todo tipo de destruição familiar. Então se a gente for estudar sobre a Rainha dos Céus, isso é uma pesquisa básica, você acha na internet, sobre demonologia, você vai ver o nível de influência que ela exerce. Aí você vai ver isso em regiões específicas, por exemplo. O exemplo, quando você fala e cita comunidades carentes, que eu acho que não pode falar mais favela, né? Mas a linguajar que a gente conhece, nas comunidades carentes. O que predomina numa comunidade carente? Me fala aí. Orfandade? Vamos falar do natural. Não precisa, tráfico, o que mais? Prostituição, o que mais? Vício, abuso, violência. Seria interessante se isso fosse em um lugar. Mas toda comunidade conhecida como favela tem as mesmas características. Isso é a atuação de um principado dentro dessas comunidades. E você, quando você vai, por exemplo, evangelizar nesses lugares, você vai enfrentar a influência desses demônios. Quem tem poder de quebrar a influência desses demônios? Sou eu, pastor Juliana, que sou poderosa? Não, a igreja. Só a igreja. A gente vai ter essa aula semana que vem, que é a eclesia. Como igreja, nós temos a autoridade de mudar um ecossistema espiritual. Então, quando Daniel ele começa a orar como profeta, e aí entenda algo. Quando a gente fala de homens ungidos de Deus, hoje, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos homens e mulheres ungidos de Deus, amém? Mas no Antigo Testamento, eram apenas alguns onde o Espírito Santo habitava. Então, em alguns homens específicos, profetas, o Espírito Santo habitava. Então, era conhecido como ungidos de Deus. Até mesmo quando havia um pecado contra esses homens, o próprio Espírito Santo vinha arrebentando também. Porque habitavam em alguns e não em todos. Hoje não é mais Deus perto, é Deus conosco, é dentro de nós, habitando em nós. Então somos ungidos pelo Senhor, ok? Amém? Daniel era um homem ungido de Deus, tinha uma influência poderosa. Quando ele se aplica a orar, começa então uma guerra espiritual. Para quê? Por quê? Porque aquilo que Daniel ia receber como revelação ia mudar todo o processo. Em Israel, inclusive nas nossas vidas, porque a revelação que Daniel teve também foi lá no Apocalipse. Tanto que ele recebe, tem coisa que é para agora, tem coisa que é para que você nem vai ver. É para longos anos, Daniel. E naquele momento ele vai lutar, ele vai em oração atiçar dois grandes principados, que é o da Grécia e o da Pérsia.
Porque, na verdade, entenda, por que estamos em guerra? O inimigo das nossas almas, nosso adversário, ele não está preocupado quando você se converte. Eu costumo brincar o quê? Quando você está aí vivendo, você tem uma fotinho 3x4 lá no inferno, assim, ó. Tá aqui, ó, fulaninho, cuidado, deu filho de Deus. Você nasceu, o diabo já te odeia. Ok? Alguém podia fechar a porta para Lu? Fechar a porta do templo? Eles começam a ensaiar, eu não consigo ouvir mais nada. Enquanto a gente não tem sala, nós vamos adaptando. Meia hora para IBG Kids, aleluia, que nós vamos usar a sala deles. Quando você se converte, vamos dizer que essa fotinha 3x4 ali no inferno passa a ser uma foto de passaporte. Ó, fica de olho. Que aí, ó, já começou a entender que ela não é mais filho de Satanás. Já tem uma filiação ali com o Senhor. Mas, querido, você começa a fazer o estrago no inferno quando você começa a entender quem você é em Cristo. Como filho, com direito de filho, com herança de filho. Quando você começa a entender o que você foi chamado para ser. Quando você descobre aquilo que está escrito no teu livro, começa a andar nisso. Cara, tem um outdoor do tamanho desse painel que pega ela no inferno, entendeu? Para te arrebentar, meu amigo. Porque se a sua vida, Deus conta com você, Deus não precisa, é diferente. Ok? A Bíblia fala que se não houver adoradores, ele faz das pedras adoradores, se ele quiser. Mas ele nos faz participantes. Se eu não me engano, Salmo 25:14, ele fala que a intimidade dele, ou o segredo dele, em algumas versões, são para aqueles que o temem. E ele nos faz conhecer a sua aliança. O Senhor tem prazer em dividir conosco. Falar conosco. Contar conosco para o avanço do reino na terra. Então, se o diabo te para, ele para o quê? O avanço de Deus na terra. E como que o diabo te para? Nós vamos ver isso também. Ó, meu Deus, já prometi tanta coisa, vamos embora. Senão eu não chego lá. Então, entenda algo. Quando você ora, sua oração é ouvida. E quando você ora, você cria um conflito, uma guerra. Por quê? Você acha mesmo que o inferno vai largar fácil aquilo que ele estava segurando na sua vida? Quando você começa a orar pela sua família, a outra perguntinha básica. Quantos aqui já começaram a orar por uma coisa e o negócio piorou? E aí você, não, vou mexer com isso não. Isso aí, ó, eu deixo Satanás quieto, porque se eu falar com ele, filho, você gostando ou não, você querendo ou não, você está em guerra. E por que você para na hora que começa a guerra? Significa que você começou a mexer com o capeta. Aí, eu não gosto de negócio de capeta não, você negócio para o Kiso, a pastora Ju. Filho, você está no mundo, você é filho de Deus, você vai ter que lidar com isso. Se o diabo é territorialista e legalista, o que é isso? Ele tem o direito legal de estar em algum território, ele vai fazer questão de manter aquele direito legal. Por isso que nós temos que entender os termos jurídicos. Se ele tem um território, você começa a orar para conquistar esse território, que é seu, por direito de filho, por herança de filho. Você entende que aquilo é seu, por herança. E você começa a requerer aquilo, o que o diabo vai ficar? Feliz? Nervoso. Aí ele vai o quê? Diante de Deus, ele fala assim, não, eu tenho direito legal de sair. E aí eu como filho, não, ele tem que sair daí. E ele vai sair daí por quê? Por causa do nome de Jesus. O que você vai fazer? Precisa arrancar a legalidade? Então eu vou arrancar a legalidade. E você tem que sair correndo daqui, Satanás. É isso que você faz de uma forma bem resumida a libertação. Ó, 2 minutos de libertação para você. É assim que acontece. É tão simples assim na prática? Claro que não. Claro que não. Você começa a assistir as aulas de libertação, você acha que você vai resolver 50 anos de pecado em um dia. Não vai, filho. Agora você pensa assim, pastor, mas Jesus não morreu na cruz, levou todos os nossos pecados na cruz, isso aí já não foi suficiente. Com certeza, querido. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz, você não estava nem sentado aqui. Nos deu abertura. Sem ele ter morrido, você nem orar poderia. Quanto mais acessar o seu livro, quanto mais fazer o que você faz, meu filho.
Jesus, ele é a pedra fundamental de todas as coisas que nós falamos aqui. Não existe salvação, não existe libertação, não existe redenção, não existe cura sem Jesus. Não existe, entenda isso. Não existe nada, não existe acesso sem ele. Só que você precisa entender que você, como filho, precisa requerer aquilo que foi conquistado na cruz. Porque se fosse só se converter e resolver todos os problemas, você morria no dia seguinte, você convertia. Converteu, partiu para agora. Já era a conversão com a funerária do lado. Igreja com funerária. Morria, porque você não precisava fazer mais nada na terra. Já resolvido os problemas, tudo já acabou. Vai-te embora. Tá fazendo o que aqui? Eu tô errada? Pensa comigo. Por que você converte e ainda fica aqui? Depois enfrentar as lutas lascadas. Não é que só Jesus na causa tem hora. Tem hora que você está pedindo com Paulo, Senhor, cumprir minha carreira, me leva aí. Ô Jesus, se eu quiser voltar também, a gente está querendo, né? Tô fácil. Ontem eu estava rindo, que a gente estava conversando sobre o assunto. Aí a pessoa, não, que eu tenho a palavra de Deus. Eu falei, pode vir em mim que eu tô facinho, pode mandar a palavra de Deus. Aí ela falou assim, gostei dessa, pastor. Vem em mim, Espírito Santo. Eu tô facinha. Porque tem hora que a gente está pedindo, clamando, Maranata, Jesus vem muito forte. Né? Eu diria que a maioria de nós, né? Ardentemente ansiamos pelo retorno de Jesus, porque o negócio está ficando feio, cada dia mais. Não é verdade? Ou é só eu, gente? Você está bem, por favor, coloca a mão na minha cabeça. Eu estou precisando de oração. Nós vimos, então, que existe guerra. Como eu falei, o texto que eu falei está em Mateus, no capítulo 11, verso 2, que nos tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força. Por que nos tempos de João Batista? Porque João Batista vem inaugurando um novo tempo. Jesus vem inaugurando um novo tempo. O reino de Deus estabelecido na terra. O reino de Deus não consiste apenas o quê? Comida, bebida, mas de alegria, paz no Espírito. O reino de Deus, tudo que nós lemos na palavra de Deus, de bênção, cura, milagres, sinais, eu te perguntar, no reino de Deus tem doença? Tem? Tem pobreza? Tem confusão? Onde tem confusão? Cadê o reino? Onde tem doença? O que a gente precisa estabelecer? Onde tem pobreza? Miséria? Violência? Nossa função como embaixadores do reino é estabelecer a justiça de Deus na terra. E como que a gente estabelece a justiça de Deus na terra? É dando na cara de meia dúzia? Bem que eu gostaria. Porque tem hora que tem os atribulados, né? Que testa o nosso réu primário, nem a nossa paz. É o réu primário mesmo. Entendeu? Que a paz já se foi. E aí fica só o domínio próprio mesmo, que o Espírito Santo tem que controlar nós, tem hora. Porque tem uns abençoados, tribulados, dá vontade de esfregar a cara e dizer no asfalto, assim, tem hora. Outro dia eu tava rindo de mim mesmo, numa situação que se fosse uma outra época da minha vida, eu tinha feito um barraco louco. Eu não sou barraqueira não, viu, gente? Mas eu tinha feito tamanho o negócio, entendeu? E eu respondi calmamente. Depois eu falei assim, ó, parabéns, gostei de ver, garota. Eu olhei no espelho assim, eu falei, ó, passou no teste. Que isso, eu tô de parabéns, não precisa nem falar, eu mesmo me dei parabéns. Que eu falei assim, ó, esse foi um teste de fogo, eu consegui passar, hein? O sangue talhou, aí ó, uma lady aqui, ó. Eu falei assim, gente, eu quase psicopata nessa história, de sem reação. Por dentro, morrendo, mas estava ali, ó, plena. Nós somos controlados pelo Espírito, não são as nossas emoções que dominam. Quando nós avançamos no processo de santificação, e aí eu deixo dizer para vocês, isso não tem a ver com salvação. Agora entenda algo, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos na eternidade. Então nós estamos num processo, não de salvação, mas de santificação. Você foi salvo no momento que você entendeu que Jesus Cristo é a porta, é o caminho, é a verdade, é a vida, o único acesso a Deus. Se você não se filiar a Deus através de Jesus Cristo, você não tem a salvação e nem vida eterna.
essa é a sua salvação. Aí você entra num processo de conversão. Que é isso? E aí a gente pega lá, salvação, põe 10% ali da sua vida cristã. Aí vem a conversão, você põe mais uns 20% ali. O que é a conversão, pastora? É quando você começa a mudar a sua vida. Quando você começa a converter os seus hábitos pecaminosos. Quando você começa a mudar a sua fala, o seu comportamento, o seu jeito de vestir. Quando você olha para trás e fala, meu Deus, o quanto eu mudei e nem percebi. Porque você vai deixando, como Paulo fala, as coisas velhas para trás. Isso é conversão. Beleza? Você começa a converter. Depois que você converter, aí você começa o seu processo de santificação. E aí a gente pode fazer uma libertação contigo. Só aí. Você aprendeu no módulo 1 isso. Não tem como você fazer algo, ou estabelecer, ou expulsar da casa um demônio, por exemplo, e você não colocar Jesus no lugar. Você vai piorar a situação, o negócio vai ficar feio pro teu lado, vai piorar a sua vida, vamos dizer assim. Então você começa esse processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento espiritual. E conforme você vai crescendo, você vai também crescendo em entendimento e de conhecimento de Deus. Ele fala, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Você não está pronto. Quando você vai ficar pronto? Na eternidade, filho. Daí você acaba de ficar pronto. Por enquanto nós estamos no processo de santificação. Agora tem uma diferença. Uma coisa é ouvir quando Jesus fala, sede santos como eu sou santo. E você fala assim, impossível, Jesus é Deus. Fácil para ele dizer. Agora você acha mesmo que Jesus ia falar algo que seria impossível de você realizar? Fala, me responde. Jesus é maluco de criar em nós uma condição que nós não poderíamos alcançar? Seria um Deus cruel, certo? Quando ele fala isso, ele está dizendo para você assim, muda a sua forma de pensar. Porque se você pensar que é impossível, você não vai fazer nada a respeito. Você simplesmente vai dizer assim, é impossível, não dá. E não vai correr atrás do processo de santificação. Agora entenda, sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém. Não tem como você ter um relacionamento com Deus se a sua marca não for santidade. E santidade é um assunto profundo, dá para dar uma escola só sobre santidade. Mas nós vamos entender um pouquinho nesse processo. Santidade tem a ver com limpeza. Tem a ver com você se limpar, se lavar nas águas do Espírito. Abandonar os velhos hábitos, as velhas coisas, os velhos desejos. Você aprende, lembra por que eu falei que você tem que ir no módulo 1? Lembra do arrependimento tridimensional? Você tem que mudar os seus hábitos, você tem que mudar seu comportamento, tem que mudar a sua vontade. Esse é o processo de santificação. É um processo porque não é de um dia para o outro. Tem coisa que às vezes o Espírito Santo vai te falar só no momento que ele precisar usar aquilo. Daí ele vai tratar aquilo na sua vida. Porque se ele fosse tratar tudo uma vez a você não aguentava não, filho. Não vai ser igual aquele filme lá do Jim Carrey, como é que chama? Do Todo-Poderoso, que ele vai abrir o arquivo dele de pecado. Você já me lembra? Que ele abre a gaveta, que sai voando com a gaveta. Muitos de nós achamos que diante de Deus a gente só vai ouvir aquilo que a gente fez de errado. Eu até acredito que isso possa acontecer, principalmente com aqueles que vão ser levados, infelizmente, para o inferno. Porque ele vai lá por justa causa. Então vai ter que ser apresentado os motivos pelo qual ele está indo para o inferno. Mas eu creio que nós que somos salvos, amém? Redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, quando nós chegarmos diante do Senhor, o que vai estar lá é o Senhor perguntando, o que você fez com o que eu te mandei você fazer? Você cumpriu o que eu mandei você fazer? E poder, gente, eu falo que a minha meta de vida é poder falar como Paulo. Eu lutei
Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu cumpri minha carreira. Eu troquei, inverti aí os negócios, mas você entendeu. De chegar ao fim da vida e poder dizer, eu fiz e eu cumpri aquilo que estava no meu livro. Porque você vai ser cobrado de Deus aquilo que Ele escreveu a teu respeito que você deveria fazer. Uma vez eu escutei que o lugar mais rico do universo não são nas grandes empresas, não são nos grandes palcos, nos grandes bancos mundiais. Sabe aonde é? No cemitério. Ali morreram livros, ali morreram empresas, ali morreram famílias, sonhos, projetos, riquezas infindáveis que não foram colocadas em prática. Quando uma vez eu vi uma ilustração que uma pessoa chegava no céu e um anjo começava a mostrar a vida para a pessoa e falava assim, olha, parabéns, né, pelo prêmio que você recebeu na sua empresa, parabéns pelo filho que você criou, parabéns por você ter conquistado aquele lugar, parabéns que você pregou para multidões. Aí a pessoa, mas eu não fiz isso, mas a minha vida não foi essa. Eu falei, pois é, eu estou te mostrando aquilo que você deveria ter sido e não foi. Porque você não entendeu qual era o meu propósito para você na Terra. Deixa eu te dizer algo. Ninguém veio ao mundo a passeio. Você não está no mundo por acaso. Você não veio simplesmente com o propósito de fazer coro no planeta Terra. De passar por aqui sem deixar uma marca. Sem viver algo que vai marcar pelo menos uma pessoa. De forma positiva, viu, gente? Porque tem gente que marca de forma ruim. Pelo amor de Deus, né? Todos nós temos um propósito. Todos nós fomos marcados por Deus por um propósito. Agora você precisa, e o seu trabalho é descobrir aquilo que Deus tem para você como propósito. E essa vai ser uma das aulas, onde nós vamos falar sobre o livro dos céus. Aquilo que Deus escreveu a seu respeito, amém? Glória a Deus. Agora entenda algo. Se estamos em guerra, quantos aqui têm noção, um pouquinho que seja, sobre batalha espiritual? Levanta a mão. Pode levar, né? Sem medo. Já ouviu, já guerreou, já orou, de alguma forma. Já combateu Satanás. Já? Levanta a mão para eu ver, gente. Porque... Ah, bom, por favor, me ajuda aí. Achei que a doida aqui era só eu. Vou tirar isso porque tá suando meu braço. Muitos de nós aprendemos, os poucos que aprenderam sobre batalha espiritual, aprendeu de uma maneira errada. Posso te explicar por quê. Quantos de nós oramos, eu repreendo, eu amarro, eu quebro, manda fogo, Jeová, mão para trás. Gente, eu tenho 27 anos de ministério de libertação, então eu já fiz tudo isso, né? Eu já passei por vários estágios da libertação, né? Pegue o cálice da ira de Deus, Satanás, de guti-guti ainda, amarra corrente. Ih, gente, já testei todas as armas espirituais, você imagina, né? Mais um pouco. Quem já fez essas coisas assim? Mesmo que não do jeito que eu fiz, mas um pouquinho já fez, já amarrou, repreendeu. Fala aí, teve algum resultado? Teve um resultado eficaz na sua vida? Levanta a mão quem teve um resultado eficaz. Ninguém? Ô, gente, mas que é isso? Mas nem um cadinho assim, você viu lá a pessoa endemoniada com a mão pra trás, você já viu, né? Mas resolveu a vida da pessoa? Não resolveu, porque resolver, não é mal mesmo, né? Por quê? Porque nós estamos lutando no campo errado, com o protocolo errado. Se você olhar historicamente, biblicamente,
Você vai olhar os princípios da batalha, você vai aprender com os antigos guerreiros, você vai aprender com Davi, você vai aprender com Gideão, você vai aprender com Josué, e assim vai. O que o povo de Israel fazia, o comandante ou o general fazia antes de entrar numa batalha? Quem sabe? Quem chuta? Você não veio para a escola dominical não, povo? O que eles faziam antes de uma batalha? Consultava quem? Os profetas. Pra quê? Para saber se eles iam ganhar ou não a guerra. E ouvir as estratégias antes de descer pro campo de batalha. E por que a gente desce pro campo de batalha primeiro? Sem nem saber se a gente vai ganhar ou vai perder. Sem nem saber a estratégia de guerra. Aí apanha do Satanás que nem cachorro mago. E fica achando que Deus é ruim ainda. Eu vivi para ver uma geração morrer na guerra espiritual por ter medo de retaliação. Quem já ouviu essa expressão da retaliação? Eu vou mexer com Satanás não, porque senão eu vou ser retalhado. A retaliação é uma cultura errada. Por quê? Porque se você desce para o campo de batalha e você não resolveu primeiro de forma legal, o inferno vai te arrebentar, obviamente, porque tem legalidade contra você. Ele vai dizer assim, o que você está fazendo aqui? É igual aquele povo que seguia Paulo. Você lembra da historinha? Que eles vinham Paulo expulsando os demônios, quando os enfermos. Eu falei, esse negócio é maneiro, hein? Poder, quero isso aí. E aí vai expulsar o cara endemoniado, o demônio fala o quê? Eu conheço Paulo. Eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Você é quem? E apanha até ficar pelado de tanto que apanharam. A gente usa muitas vezes o nome de Jesus como um amuleto, como mandinga, e nem entende por que está fazendo o que está fazendo. Nós temos que aprender o lugar correto com o protocolo correto. Que isso, pastor? Deixa eu te dizer. 80% das suas orações, elas são resolvidas no sistema judicial real. E não no campo de batalha. Vou te dar um exemplo bíblico. Quando Josué vai conquistar a terra, todo mundo, os povos aonde eles deveriam conquistar, Israel deveria avançar, tinham medo de Israel por saber que por onde o exército chegava, acabava com tudo. Não tinha vez para ninguém, por quê? Porque Deus estava à frente do exército. Então todo mundo que ouvia falar sobre o exército de Josué morria de medo. Sabendo disso, os gibeonitas fazem o quê? Vamos tramar um plano. Eles pegam, sujam a roupa, colocam roupas rasgadas, como se eles estivessem viajando há muitos dias, colocam pão mofado dentro da bolsa e vão até Josué. Por quê? Porque eles sabiam que a cultura de Israel era acolher os viajantes, os estrangeiros, as viúvas, né, os órfãos. Israel sempre teve isso como cultura e ordem de Deus fazer isso. E eles fingem que estão vindo de longe, que eram estrangeiros, e fazem uma aliança com Josué. E a Bíblia fala que Josué, sem consultar a Deus, faz uma aliança com os gibeonitas. Ou seja, ele fez uma aliança sem consultar a Deus. Que fique claro isso para você, guarda isso para você. Josué se lasca, porque depois tem que passar por uma guerra por causa dos gibeonitas, que é onde ele pede para o sol parar, para ele terminar a guerra antes que o sol se ponha, porque contra quem eles lutavam à noite, os caras ficavam endemoniados à noite. Eles não iam dar conta se chegasse à noite ainda na guerra, e ele pede para o sol parar e o sol para Josué terminar a luta por causa dos gibeonitas, porque eles foram cobrar a aliança. A aliança saiu cara, essa aliança, hein? Anos depois, Saul no trono. Saul, sabendo que os gibeonitas não eram aliados de Israel, o que Saul faz? Mata os gibeonitas. Ele quebra uma aliança que Josué fez. Saul passa o que passa. Quando Davi assume o trono, por 3 anos, o que aconteceu? A Bíblia fala que houve seca, não choveu durante 3 anos.
No terceiro ano, porque assim, por que só no terceiro ano, pastor? Porque Israel não é tão comum chover. Então eu acredito que eles estavam acostumados com seca. Primeiro ano, ok. Segundo ano, agora está ficando apertado. Terceiro ano, não, tem coisa errada. E Davi conhecia o coração de Deus e sabia que isso não era característica do povo de Deus. Povo abençoado por Deus. E Davi vai até a presença de Deus. Sacrifica como sacerdote, porque Davi, além de rei, era sacerdote. Entra na presença de Deus e consulta o Senhor para saber o que estava acontecendo e por que Israel estava passando por seca. E Deus responde a Davi. O que ele fala? É por causa da casa sanguinária de Saul. O que Saul fez? Quebrou a aliança que Josué fez sem consultar a Deus. Deus leva a sério a aliança? Leva, filho. Muito a sério. Então, toda aliança quebrada gera maldição. Outra coisa, toda lei, ela vem atrelada com uma maldição. Toda lei vem atrelada com uma maldição. Que é isso, pastora? Vou dar um exemplo natural para você. Se você mata, o que acontece? A lei diz que você não pode matar. Você mata, o que vem? Consequência. Você é preso. Você pode até morrer por causa disso. Em alguns países morre. No Brasil não. Mas nos Estados Unidos tem vários países que morrem. Você matou, você morre também. É olho por olho, dente por dente. No mundo espiritual também não é diferente. Nós vamos aprender sobre leis espirituais. Não, isso eu falo e brinco, mas é uma verdade. Não é você que quebra uma lei. É a lei que te quebra. Dou exemplo. Vou quebrar a lei da gravidade. Vou subir no telhado e vou pular dele. O que vai acontecer contigo? Você vai se lascar, meu amigo. Tu vai se quebrar inteiro. Aí tem gente que se quebra inteiro e fala, Deus, por que o Senhor permitiu eu me quebrar inteiro? Você pulou do telhado, cabeçudo. Você que pulou de lá. Então, a Bíblia fala, não quando fala em não tentar Deus, é justamente você entender que existe um princípio que te protege e você deliberadamente quebra ele. Lembra da aula sobre transgressão? É exatamente isso que acontece. Voltando para a historinha. Davi ouve Deus. E aí Davi quer o quê? Equilibrar isso no mundo espiritual. E ele vai até aqueles descendentes dos gibeonitas que permaneceram. Ele fala, eu quero igualar as coisas. O que eu faço para consertar? Ele falou, me dá quantos da casa de Saul? 12. Ele requereu sangue por sangue, porque era isso que funcionava naquela época. A lei era assim, para equiparar um pecado da mesma intensidade. Uma resolução na mesma intensidade. Tanto que Jesus vai citar isso no Novo Testamento. Antes vocês diziam olho por olho, dente por dente. Hoje eu te digo que se o teu irmão te bater numa face, você vira. A lei no mundo espiritual, quando Jesus ele não vem para destruir a lei. Ele vem trazer uma lei superior. E muitos de nós acham que a lei da graça ela é mais frouxa que a lei de Moisés, por exemplo. Quando Jesus fala sobre isso, por exemplo, que ele fala dessa lei, ele fala, antes você falava dente por dente, olho por olho, mas eu digo, aquele que te bater na face, você vira e dá a outra. É mais fácil ou mais difícil? Eu considero mais difícil. Você vai gostar de alguém dando na sua cara? Você ficando quieto? Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você faz o quê? Anda mais uma. O dia que a pessoa passou do meu lado, se a senhora já caminhou a segunda milha, eu falei, eu devo estar a 20ª já. Caminhando. Já gastei até minha sandália. A lei é mais... Deus afrouxa ou ele aperta? Ele aperta, meu amigo. Ele fala assim, no Antigo Testamento, aquele que cobiçar a mulher do seu próximo peca. Mas eu te digo, se você pensar, você já pecou. Tá afrouxando ou tá apertando? Está apertando, filho. A lei da responsabilidade. Ela é maior. Porque quando você está debaixo de uma lei e você erra, você pode botar a culpa na lei. Não, a lei que está dizendo. Eu fiz o que a lei mandou. Agora, quando a responsabilidade é sua,
E aí Davi vai e equipara aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. E a chuva desce. O que é isso, pastor? Isso é o que acontece no mundo espiritual quando nós falamos de maldição. Quando nós falamos de quebra de aliança. Quando nós estamos falando sobre algo que deveria estar acontecendo na nossa vida e não está. Agora outra pergunta. Quantos aqui têm a sensação que já deveriam estar vivendo coisas que não estão vivendo? Levanta a mão para mim. Quem não levantou a mão está pleno, né? Glória a Deus. Muito obrigada pela sua vida. Né? Essa sensação... Pode falar. Pode falar, vai lá. Maneira que a gente faz intencional ou a gente pode fazer sem ter a noção? Eu te devolvo a pergunta. Josué fez intencional ou ele foi sem noção? E valeu. Toda aliança vale. Toda. Ah, mas eu estava na igreja católica. Vale. É aliança. A não ser que você tenha sido amarrado, amordaçado e obrigado, aí você, fora isso, você fez porque você quis. Beleza? Então tem a responsabilidade. Vamos combinar, ok? Eu não vamos entrar nessa polêmica agora, mas só você ficar ciente que toda aliança, ela é vista no mundo espiritual. E a quebra dela também. Ok? Gostando do seu nome, adianta você fazer cara pra mim? Cara feia pra mim é fome, viu? Eu posso ser molenga como pessoa, mas a Bíblia não afrouxa as coisas. Então eu tô falando aquilo que a Bíblia fala, ok? Vamos lá. Então muitas vezes nós usamos o protocolo errado no campo errado. Como assim, pastora? Se eu entrar no âmbito judicial, e entenda, se você olhar esses filmes jurídicos, tem até um seriado que é conhecido, chama Suits, você já viu? Acho que é Netflix, se eu não me engano. Você vai ver ali, não parece uma guerra judicial? O âmbito judicial também é uma guerra, mas é uma guerra mais intelectual do que física. É uma guerra. É uma guerra para você conseguir aquilo que você deseja. Só que você pode entrar, por exemplo, dentro de um tribunal com uma espada na mão, botar a mão na cara do juiz e falar assim, me dá a sentença, senão eu te rebento. Pode fazer isso? Mas eu sou guerreiro. É assim que eu guerreiro. Em nome de Jesus, me dá o que eu quero. Se eu não me der, eu te mato. O que acontece com você? Você sai de lá algemado, preso, filho. Por desacato à autoridade ainda. Por ameaça física. Por quê? Porque você está usando o protocolo errado no campo errado. Você não vence num âmbito judicial com armas, você vence no campo judicial com argumentos, com conhecimento, com entendimento. Por isso que muitas vezes as nossas orações são ineficazes, porque nós estamos usando o protocolo errado no campo errado. E é a mesma coisa você descer para a guerra e pedir, por favorzinho, não me mata não. Mas é porque você é meu adversário e eu te expulso em nome de Jesus. Não dá nem tempo de você expulsar, você já morreu. Já era você. Você acha mesmo que seu inimigo vai ter misericórdia de você? Não tem. É por isso que muitas vezes eu vi muitas pessoas morrendo no campo de batalha espiritual por usar o protocolo errado. Davi só descia para o campo de batalha quando ele consultava Deus. Você vai ver, por exemplo, Gideão, quando Deus, além de consultar, ainda falava assim, o que você vai fazer? Essa guerra você não vai lutar. Essa guerra você vai fazer o seguinte, você vai pegar os cantos, vai botar a tocha, vai pegar o sofá, vai quebrar o canto, vai fazer não sei o que, vai rodar 7 vezes. Ficou de doido, filho. Mas por quê? Porque quando Deus está à frente, Ele é estratégia. Se você, num determinado momento, precisar descer no campo de batalha, já vai ser com a vitória certa, meu amigo. Você já vai descer no campo de batalha sabendo que a vitória é sua. Você só vai acabar de calar a boca de Satanás mais um cadinho e ponto final. Então entenda isso. E por quê? Eu sei que o meu conflito está no tribunal e não em um campo de batalha. Como que eu sei?
Deixa eu ver que horas são, se vai dar tempo, que eu falo mais que pobre no sol, né? Dá tempo, ô glória. Vou te ensinar por quê. Vou te ensinar sobre essa aula. Agora eu vou começar a dar aula. A aula de hoje é as 3 dimensões da oração, gente. Olha aí. Então, eu vou começar a aula agora. Viu? Você me segura aí. Vou te ensinar sobre as dimensões da oração. Por que que nossa oração está mais num campo judicial do que num campo de batalha? Se você olhar todas as vezes que Jesus vai ensinar sobre oração, eu te desafio, você vê Jesus entrando no campo de batalha? Fazendo guerra com Satanás diretamente? Brigando com o diabo? Eu te amarro! Eu te expulso! Você vê? Me mostra alguma vez na Bíblia que Jesus, quando ele vai ensinar sobre oração. Ensinar. Não quando ele já manda o Satanás calar a boca ali, 2 segundos, sai dele. Que ele nem tem conversa, filho. Ele já chegava no ambiente, Satanás, o que você está fazendo aqui, Jesus? Já veio expulsar a gente, já. Estava quieto aqui. Ele só chegar no ambiente, o diabo tinha que sair, filho. Aí você pensa, mas Jesus, meu filho, se você estiver cheio de Deus, é assim que acontece. O ambiente onde você chega, Jesus tem que entrar também. Só que você vai ver Jesus ensinando sobre oração. Está mais no campo judicial do que no campo de guerra. Agora, uma coisa interessante, só a título de curiosidade. Você imagina que você está andando com Jesus, como os discípulos de Jesus. Viram Jesus fazendo N milagres. Viram Jesus ressuscitar morto, multiplicar pão, andar por sobre as águas, acalmar o vento. Eles podiam pedir qualquer coisa. Para Jesus, não podia? Eles estavam andando ali com Jesus. E o que eles pedem para Jesus? Ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque culturalmente falando, se você for olhar a cultura em Israel, as orações, elas eram feitas no templo, os sacerdotes, e orações específicas. Provavelmente não era uma coisa natural de falar, conversar com Deus como Jesus fazia. Era tão natural e o resultado daquilo que Jesus fazia era tão eficaz que eles nunca tinham visto aquilo antes. Como assim? Você ora e o negócio acontece. Você ora e o pão multiplica. Você ora e o morto ressuscita. Você ora e o vento acalma. Que isso? Que negócio louco é esse? Ensina a gente esse bagulho, Jesus. Isso é muito maneiro. E aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos na famosa oração que a gente chama de Pai Nosso. Então, a primeira dimensão da oração que eu quero ensinar para você está lá em Mateus 6. Pai Nosso. A primeira dimensão da oração é a dimensão do Pai. Pastora, como é que eu alcanço as promessas de Deus? Como é que eu acesso meu livro? Como é que eu venço as batalhas? Quando você entender que você é filho. Quando você entender que você tem um Pai Celestial que tem prazer em te ouvir, Ele te ama a ponto de conceder os desejos do seu coração. Como é que eu sei disso, pastora? Está lá na Bíblia, filho. Os pensamentos de Deus para você são pensamentos de... E não de... Para te dar o quê? O fim que você deseja. Esse é o nosso Deus. Um pai, a Bíblia fala o quê? Que se um filho pede pão para o seu pai, o pai vai dar pedra? Mesmo sendo mal? Ele fala, ainda mais, eu que sou o seu Pai Celestial, não darei a vós? Só que ele fala assim, orai e não recebeis, porque pedis mal. Porque você não está entendendo que a nossa oração, ela não é a partir daqui, ela é a partir daqui. Como assim? O Senhor nos fez assentar com Ele, Jesus, nos fez assentar com Ele aonde? Aonde? Nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades.
vamos a partir daqui. Como, pastor? Vamos lá. Quem que é pai e mãe que levanta a mão? Deixa eu ver. Tá bom. Aí você tem um celular. Você botou o celular na mão do filho. Ó, vai chegar 10 horas em casa. Aí tá lá o celularzinho na mão dele. Deu 10:05, você já começa. Cadê fulano? Deu 10:10, já começa o desespero. Começa a mandar mensagem. Cadê você? Onde você tá? O que tá acontecendo? Aí a pessoa não responde. Pronto. Aí não respondeu. Deu 20 minutos, meia hora, não chegou em casa, não respondeu mensagem. O que você pensa? Não vem mentir pra mim, não. Eu não sou mãe, mas eu sou filha. Eu sei como é que funciona. Minha mãe já mandou polícia atrás de mim. Não tinha celular naquela época, gente. Eu tinha ido pra casa da amiga fazer um trabalho. Saí da escola, fazia estágio à noite. Fui pra casa dela. Nós fomos fazer trabalho. Não tinha telefone naquela época. O irmão dela saiu de casa, trancou nós duas dentro de casa. E ele foi embora. E deixou nós duas trancadas dentro de casa. Deu 10 horas, nada da gente conseguir sair. Eu desesperada já. Minha mãe já estava na polícia, mandando carro de polícia atrás de mim. Até que eu consegui sair da casa e ligar de um orelhão pra casa, cobrar, porque naquela época era orelhão, cobrar. Não me pergunte quantos anos eu tenho. Não tinha telefone celular. Minha mãe chorando, desesperada, só faltava me arrebentar de raiva e chorava ao mesmo tempo. Então eu sei como é que funciona. Não venha me contar mentira que você não fica desesperado, não, que isso é mentira. Deu 10:30, não ligou, não mandou mensagem, não aconteceu nada. O que você começa a pensar? Deu ruim, aí você vai orar. Aí você lembra que você é crente. Né? Nessas horas você lembra, eu sou crente, deixa eu orar. Jesus, me cura, Jesus, Senhor. Deixa meu filho ter morrido. Deus, meu filho, deixa de ser estuprado, não sei o quê. Você está orando a partir do quê? Isso aqui, ó. Você está olhando as circunstâncias. Mas se você entende qual é o propósito do seu filho na terra, para que ele veio, quem é você, a sua oração muda. Você faz assim, Senhor, algo aconteceu. Eu sei que o Senhor tem promessa na vida do meu filho. Ele não vai morrer enquanto ele não cumprir. Então eu venho requerer agora no mundo espiritual que toda ação demoníaca contra a vida dele agora seja cancelada. Toda acusação do inferno contra ele, ou alguma situação esteja acontecendo, esteja aprisionando dele, eu libero agora. Em nome de Jesus, uma palavra. Tem diferença ou não tem diferença? Qual que você acha que é a oração mais eficaz aí? Rapidinho. Estou te ensinando 2 segundos para fazer uma oração eficaz. Tem ou não tem? Mas como que você ora? É a partir daqui ou é a partir daqui? Quando você sobe, que você entende que você está acima, você começa a olhar as circunstâncias de cima e não de baixo. A maioria de nós ora daqui, a partir do desespero, a partir do problema, a partir do BO que já aconteceu, aí você vai lá. Aí você não se assusta porque a sua vida vive cheia de problemas, porque só assim você ora. Porque Deus tem que te colocar na situação de aperto para você orar. Senão de outra forma você não ora. Nós temos que ser como Davi. Davi falava, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele se adiantava. Ele pedia para Deus mostrar se tinha alguma intenção no coração dele que ia levar ele ao pecado. Antes dele pecar. Porque depois que você ora, depois que você cometeu o pecado, você vai ter que aguentar as consequências, meu amigo. Não adianta você fugir. Deus não é Papai Noel que retira todos os presentinhos e te dá no final do ano e resolve a questão. Não é assim. Por que Deus fala para nós o tempo todo? Medita na palavra de dia e de noite. Ora sem cessar para quê? Para que você não tenha que viver a consequência do pecado. Porque se você pecar, você vai ter consequência. Ele não vai te livrar da consequência. Como assim, pastor? Deus não é misericordioso? Graças a Deus. Porque se ele não fosse, você não estava aqui. Já tinha morrido já. Mas ele não vai te isentar da responsabilidade do pecado. Você converteu, você era assassino, matador. Matou meia dúzia. Cumpriu a sua pena por isso. Converteu, virou crente, virou pastor. Ó, que benção. As pessoas que você matou vão voltar a viver? Você vai ter que viver com isso o resto da sua vida, na sua consciência. É isso que Paulo, eu tinha uma implicância com Paulo.
Eu tinha implicância com o Paulo, que eu falava assim, ele fica se achando, falando que ele era o maior dos pecadores. Eu falei, o cara é um cara, fica falando assim, eu dos pecadores sou o maior. Eu falei, isso é firula de Paulo. Só que o Espírito Santo começou a me falar algo interessante. Existe alguém aqui que foi mais pecador que Paulo? Por que você está falando isso, pastor? Porque Paulo era matador de crente, filho. Estevão, Jesus ficou de pé do lado do trono para receber Estevão. E Paulo estava lá no fundinho, Saulo abençoado lá no fundinho, só dando ordem para Estevão ser morto. Era Paulo que consentiu com a morte dele. Paulo era perseguidor e matador de crente. Você acha que ele sofreu uma lobotomia depois que ele se converteu? Ele esqueceu tudo de errado que ele tinha feito? Agora eu te pergunto, você quer a unção que Paulo tinha? Não mente pra mim, não. Você quer a unção que Paulo tinha? Eu quero, filho. Você acha que não? O maior evangelista, o maior pregador de todos os tempos foi Paulo. Aí eu te pergunto, você quer ou não quer a unção que Paulo tinha? Sim? Você quer o chamado dele também? Qual que é o chamado de Paulo? Saber o que é sofrer por amor a Cristo. Aí você fica assim, como que Paulo aceitava essas coisas? Quando Paulo fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória eterna. Leve e momentânea? Leve! Paulo foi preso, apedrejado, passou por naufrágio, foi por causa de cobra, pulou até quase morrer. E falando nossa leve e momentânea. Tem dia que eu fico com vergonha de estar chateado com algumas coisas na vida. Eu falo, Jesus, eu lembro de Paulo, eu fico até com vergonha de achar que eu tenho problema. Porque ele falava assim, tudo que eu vivi não é perto daquilo que Deus me perdoou. Paulo tinha certeza e sabia quem era o Deus dele. Tanto que ele falava, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé em Cristo Jesus. Ele já tinha se anulado tanto como pessoa, ele já tinha vivido tanto para o Senhor, que dele mesmo já não tinha mais nada, do velho homem que ele disse. Mas como uma nova criatura, sendo a imagem e semelhança de Cristo, Paulo foi uma pessoa espetacular, um dos grandes no reino. E aí eu te digo, você não pode viver isso? Isso era só para Paulo? Esse chamado é só para o pastor que está pregando no púlpito? Ou é para nós? Fala assim, é para mim. Deus tem um projeto para você, querido. Deus tem um projeto para você. Mas você precisa entender que você não é órfão. Que você não tem que exigir de Deus as coisas, mas você tem que entender que você é participante. E co-participante das coisas celestiais. E que Deus não é o teu inimigo, que está pronto para te destruir na primeira burrada que você faz. Quando eu era mais nova, eu tinha essa ideia. De que Deus era um Deus raivoso. Que na primeira oportunidade que eu pecasse, Ele vinha para me destruir. Sabe por quê? Porque a gente cresceu assim, ó. A avó, a mãe da gente falando assim, ó. Deus castiga, hein? Aí você cresce com a musiquinha da escola dominical. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha. Você fica com medo de olhar, de ver, de ouvir. Você acha que Deus é ruim. Eu tô mentindo? Cultural. Você acha que Deus está distante de você, que não está preocupado com as suas necessidades. Que não sabe do que você precisa. Essa é apenas a primeira dimensão da oração. Você tem que entender que todas as vezes que você vai orar, você é um filho falando com o Pai. Amoroso. Vamos lá. Segunda dimensão da oração. A oração é a dimensão do Filho. Nós lemos a oração do Pai, você vai ver também um texto lá em Lucas 11 que ele fala disso, né? Se um filho pede pão ao pai, né? Onde que um pai vai dar pedra? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Nós vemos Deus como um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso com os seus filhos.
Segunda dimensão da oração está lá em Lucas, capítulo 11. Alguém lê para mim, por favor? Que eu fiz o favor de esquecer minha Bíblia. Olha que benção. Lucas 11, a partir do verso 5 até o 10. Quem lê para mim, por favor? 5, 10? Isso, de 5 a 10. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar. E se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Até quando? Até 10. Até o 10. Digo-lhes que, ainda que não levante e dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que lhe couber mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Essa dimensão é a dimensão do amigo. O Pai, ele atende todas as necessidades. Entende? Quando você acessa o Pai, ele sabe quais são as suas necessidades. A dimensão do amigo é o que eu chamo de a dimensão da intercessão. É quando você entra na presença de Deus para clamar por alguém, pela necessidade que muitas vezes aquele que não pode e não consegue estar na presença de Deus, aquele que não tem ainda esse acesso, você como amigo vai bater nessa porta e vai interceder por aqueles que você ama. E Jesus nos chama de amigo. O amigo sabe que o outro amigo precisa. É uma dimensão de intimidade. É uma dimensão que eu sei que eu fui atendida. Meu pai amoroso me supriu. Mas o meu amigo muitas vezes tem prazer em me abençoar, em me dar aquilo que eu pedi, por amizade. Falei, olha, você não pode fazer isso por mim? Claro, amigo. A dimensão do amigo é uma dimensão de intimidade, de relacionamento com Jesus. Jesus é aquele que nunca te deixa só. Jesus é aquele que sabe das suas necessidades, sabe do que você precisa. Te acompanha em todos os momentos, ele é a força do seu braço, ele está ali contigo, você aprendeu isso na aula de Soso. É essa dimensão. E muitas vezes essa dimensão é quando nós acessamos o Senhor pelos nossos, intercedendo pelos nossos. Eu sei que é muito mais profundo do que isso, mas nós vamos avançar, só para você ter um entendimento, que a gente chama de 3 dimensões, de você aprender a acessar essas dimensões. Então, você vai acessar o Pai quando você tem necessidade, você vai acessar Jesus como amigo quando você precisa interceder por alguém, porque o amigo se conforta no outro amigo. Vou conversar com Deus sobre você, vou falar com Deus sobre você, eu vou pedir a Deus pela sua vida. Não é gostoso isso? Você saber, quando alguém chega para você e fala assim, eu estou orando por você. Você fala assim, uou, você está falando com o meu amigo sobre mim, que delícia. E a terceira dimensão, pastor? Vamos lá. Essa é onde nós vamos focar todo o módulo, ok? Terceira dimensão é, eu estou me posicionando em um sistema judicial real. Alguém abre para mim aí em Lucas 18, de 1 a 8. Ah, não, tem aqui no minha... Opa, tem aqui no meu tablet. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum momento ele não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz esse injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, pois, que depressa se lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Esse texto tem algumas coisas interessantes. Primeiro, nesse texto, nessa parábola, Jesus não está se comparando a um injusto juiz. Ele não é um injusto juiz. Ele está contando uma história e justamente fazendo uma diferenciação. Eu sou justo, mas eu injusto. Eu estou contando de alguém, de um juiz que não temia a Deus e muito menos aos homens. Ou seja, ele estava nem aí para Deus. Ele estava nem aí para as pessoas. A primeira coisa que você precisa entender é isso. No sistema judicial, a primeira coisa que você precisa entender nesse texto é que quando nós oramos, nós estamos entrando em um sistema judicial real. E nesse sistema judicial real, existe um juiz que se assenta no trono. E a Bíblia nos fala que ele é justo. E deixa eu dizer algo, ele é justo até com o diabo. Que heresia, pastora, que é isso? Ele é justo até com o diabo. Imagina, vou fazer uma ilustraçãozinha aqui. Jogo de futebol. Eu não sou boa nesse negócio não, de futebol. Mas vamos lá. É nós, filhos de Deus, contra os capeta. Jogando. Aí o capeta veio e tentou me dar uma rasteira. Eu fico com uma raiva do Satanás. Vou lá dar um chute na canela dele. E Deus é o juiz. Fez Satanás safado. Vou lá, dou um chute na canela. Pela regra do jogo, eu fiz o quê? Eu cometi uma falta. Mas Deus é meu juiz, eu sou filho de Deus. O que Deus vai fazer? Vai apitar falta contra você. Muita raiva. Bravo contigo. Deus vai falar assim, mas por que você foi dar esse mole? Ele vai ter que apitar. Dando a falta a favor de Satanás contra nós. Porque eu cometi a falta sabendo da regra. As leis de Deus, elas estão acima de nós. Nós temos acesso a essas leis porque Ele deixou escrito para nós. Nós não temos a desculpa de dizer, eu não sabia. Eu não sabia que não podia. Não, a Bíblia está aqui para você ler. Assim, por exemplo, como a Constituição brasileira está ao seu alcance. Todo mundo que leu a Constituição brasileira, igual vem na Bíblia? Levanta a mão aí. Quem leu toda? Só tu? Nem eu li toda ela. Já li uma parte. Mas ela dá acesso para todos nós? Você tem o direito? Qualquer boteco que você entra tem a Constituição lá para você ler. Aí você não tem o direito de chegar para diante do juiz e falar, mas eu não sabia. Ele falou, mas a lei está ao seu alcance. Agora, quem maneja bem a lei, aí essa pessoa se chama advogado. Ele vai saber a lei, interpretar a lei e te defender a partir dessa lei. Porque ele é conhecedor dessa lei. Então, quando nós entendemos que estamos no sistema judicial, nós devemos conhecer a lei. Nós precisamos aprender a aplicar a lei contra os nossos inimigos. Para avançar territorialmente. É isso que se chama, em resumo, operar no sistema judicial celestial. Mas, apesar das nossas fraquezas, nós temos um advogado que advoga a nossa causa. Ele intercede por nós. Nós temos ajudas celestiais. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis todos os dias da nossa vida. Nós temos Jesus, o nosso advogado, que nos defende. Quer ver um exemplo de Jesus atuando como advogado? E ele nem tinha ainda sido ressuscitado. Quando ele chega para Pedro, ele fala assim, Pedro, em algumas versões
Ele fala assim: Pedro, Satanás já conseguiu autorização para te peneirar. Ou seja, Satanás foi no sistema judicial por conta de algo que ele achou de legalidade em você. Ele pediu a sua vida, Pedro. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Ele já conseguiu autorização. Ou seja, Satanás já tinha um aval de Deus, não do diabo, de Deus, para peneirar Pedro. O que é peneirar? Ali a palavra é esgotar até não restar nada. Até a fé de Pedro morrer. Tamanha prova que ele ia passar. Só que Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, mas eu intercedi por vós, nosso amigo, nosso advogado. Ele foi diante de Deus e falou assim: eu garanto. Por quê? Tem algumas teorias pessoais. Porque o diabo sabia quem ia ser o traidor? Ele sabia? Mas o que ele fez? Como que ele descobriu? Em cada um. Ele foi em cada um. E ele tentou cada um. E ele achou lugar em 2. Em Judas e em Pedro. Só que Judas, pela estrutura de Judas, Jesus sabia que aquele ali não tinha jeito não. A Bíblia chama ele de filho da perdição. Jesus, por nos conhecer, saber quem somos e saber o nosso coração, ele sabia que Judas não ia sair nada daquele caldo ali. Mas de Pedro ele sabia que ia sair. E ele, por argumentos legais, convence provavelmente Deus a permitir que a tentação que viria sobre Pedro, ou a consequência que viria sobre Pedro, não fosse tão grande a ponto dele desistir da fé. Ele foi livre? Ele passou. Mas Jesus segurou a onda ali. Foi até um certo ponto. Ele passou por um processo difícil. Mas quando Jesus fala assim, então quando você, Pedro, se converter, ajuda os seus irmãos. É assim que ele fala. Quando você entender, que você passar pelo processo, aí você vai entender o seu chamado, que é ser pastor, de cuidar das ovelhas. Eu intercedi para que você não morra, para que você não desfaleça na sua fé. Agora vai, meu filho, vai, porque você vai se lascar um cadinho, depois você vai dar muito fruto. Foi isso que Deus fez com Pedro. Antes de Pedro negar Jesus. Jesus já estava resolvendo judicialmente as coisas a favor de Pedro. Isso é um retrato de tribunal, não é? Isso é uma linguagem judicial ou não é? Completamente, totalmente. Esse juiz que se assenta sobre o trono nesse sistema judicial, ele é justo, ele não pode tomar decisões arbitrárias. O que é isso, pastora? Ele não baseia as decisões dele naquilo que ele acha. A Bíblia fala que Deus vela para cumprir a sua palavra. O que ele falou, ele cumpre. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai cumprir. Ele não pode ser arbitrário, ou seja, porque eu acho essa cara mais bonitinha, então eu vou te conceder o que você me pede. Não, querido. Ele vai basear naquilo que a lei que ele deixou se cumpre. Isso que eu falei, não é você que quebra a lei que te quebra. As leis espirituais, você precisa conhecê-las. Porque conforme você conhece, você anda nelas, você recebe os benefícios dela. Mas se você quebra elas, você recebe a maldição que vem atrelada com ela. As maldições são reais. Então entenda isso. E a terceira coisa que você precisa, outra coisa que você precisa aprender sobre o sistema judicial celestial: persistência. Sabe quando você tem que parar de orar? Quando você vê o resultado. É até que essa viúva, ela bate na porta do juiz. Ela devia ser um porre. Julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Ela devia de manhã, de tarde, de noite perturbar a cabeça do homem. Ele fala, ainda que eu não tema a Deus,
nem aos homens eu vou conceder a causa dessa mulher. Sabe por quê? Porque ele falou assim, ela vai continuar me perturbando. Ela vai continuar vindo aqui. Se eu der a causa não favorável para ela vai continuar voltando. Vai me perturbar. E ela tinha o direito de perturbar pela lei. Julga minha causa, julga minha causa. Eu falei, então eu vou conceder para essa mulher subir na minha frente. Porque eu não aguento ela mais. É isso que esse texto quer dizer. Ele está dizendo ainda que ele não temesse Deus. E ele fosse um justo juiz, por causa da persistência dessa mulher, ele concede o desejo do coração dela. Aí ele fala, quanto mais eu, seu Pai Celestial, bater e abrir-se-vos-á. Ele está dizendo assim, me acessa que eu vou abrir a porta para você. Busca saber o que eu tenho para você, que eu vou te responder. É isso que Deus está falando, só que nós não acessamos o Senhor. Nós chegamos muitas vezes choramingando e não orando. Ai, Jesus, você ouviu o que está acontecendo, né? E daí? O que você quer que eu te faça? Não era assim que Jesus muitas vezes fazia com as pessoas que se aproximavam dele? O que queres que eu te faça? Ele precisa que você saia desse lugar de conforto, de comodismo, de apatia espiritual que tem no meio cristão, que faz você se conformar com as circunstâncias sem lutar, sem guerrear, sem fazer resistência, sem persistir. Porque é isso que muitas vezes acontece. Nós não persistimos até a ponto de ouvir as nossas orações sendo respondidas. Porque lembra de Daniel? 21 dias? Ele persistiu até que a resposta veio. Ele ficou ali 21 dias, só que ele não sabia quanto tempo ele ficar ali não, meu amigo. Podia ele ficar 21, 30, 40. Enquanto ele não recebesse a resposta, ele não ia sair dali. Nós aplicamos o nosso coração a orar. Quando o negócio começa a desandar por causa da guerra que acontece, você vaza. Você vai embora, você para de orar. Ah, não é de Deus não. E recua. E aí não recebe. Isso que ele fala, pedi e não recebeis. Porque pedis mal. Você está entendendo? Você precisa aprender a acessar essa dimensão, que é a dimensão das cortes celestiais. E é isso que nós vamos viver daqui para frente. Amém? Quer dizer? Aleluia!